Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos em Toronto, no Canadá. Estamos gravando essa lição para vocês, na esperança de que Deus envie o Espírito Santo e o abençoe no estudo desta lição, número 5 deste trimestre. Maldito o dia. Esse é o título da lição. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, pedindo a Tua presença através do Espírito Santo comigo e também com os meus irmãos ao redor do mundo. Derrama luz celestial sobre nós e abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra e assimilarmos a mensagem que o Senhor tem para nós na lição desta semana. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. O título da lição, Maldito Dia. O que seria isso? Poderia alguém amaldiçoar o dia em que nasceu? Para alguém amaldiçoar o dia em que nasceu, ele deveria estar muito triste, muito deprimido, passando por dificuldades muito grandes. Porque nós fomos feitos para viver. Nós fomos feitos para viver e isso está intrínseco em nós. Faz parte da nossa natureza o desejo pela vida, a preservação da vida. Porém, nós lemos Jó dizendo e amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Por que nasci? Você já fez esta pergunta? Por que nasci? Por que estou aqui? Ao lermos a história de Jó, temos duas vantagens distintas que Jó não tinha. A primeira vantagem é que nós sabemos como a história termina. Jó não sabia como a história iria terminar. Mas nós sabemos, graças a Deus. E a segunda vantagem é que conhecemos o pano de fundo, ou seja, aquilo que está por trás das cortinas, o conflito cósmico que ocorre nos bastidores e que Jó também não tinha conhecimento. Louvado seja Deus porque escreveu o livro de Jó através de Moisés, para que você e eu tivéssemos o conhecimento mais detalhado e profundo deste conflito cósmico e a parte que você e eu desempenhamos nesse conflito. O que Jó sabia era que tudo ia bem na sua vida e, de repente, uma calamidade após outra, uma tragédia após outra tragédia, caíram sobre ele. E então esse homem, que era o maior de todos os do Oriente, foi rebaixado ao luto e ao sofrimento num montão de cinzas. Na parte de domingo, o título é Pereça o dia do meu nascimento. Jó estava lamentando o dia em que nascera, o dia em que sua mamãe deu à luz a ele. Em vez dele achar feliz o dia em que eu nasci, ele está dizendo: maldito seja o dia em que eu nasci. Queridos, é fácil acusar Jó por parecer tão pessimista. Mas Jó não estava sendo pessimista. Nós não podemos entender o sofrimento de Jó, mesmo que nós digamos: eu posso entender a tua dor, eu posso entender a sua situação, o sofrimento pelo qual você está passando. Não, queridos, nós não podemos entender. O livro de Jó mostra um sofrimento que para nós é uma história, a história da vida de Jó. Mas nós não sentimos o que Jó sentia. Por mais que tentamos entender, não vamos entender. Muitos dizem: a vida é bela. Existe um filme italiano, que o título dele é A Vida é Bela. Será que a vida é bela? A vida é bela se nós vivêssemos num paraíso? Mas será que existiria vida bela num campo de batalha? O que você acha? A vida é bela num campo de batalha? Pessoas morrendo ao nosso redor? Pessoas ensanguentadas? Inimizade, ódio? Canhões, tiros? Será que a vida é bela num campo de guerra? Não. Então, queridos, como é que a vida pode ser bela no planeta Terra, quando o planeta Terra se tornou o quartel-general de Satanás? Jesus Cristo disse: o príncipe deste mundo se aproxima de mim, mas ele não tem nada em mim.
Jesus nunca perdeu de vista o fato de que o planeta Terra, onde ele nasceu, se tornando um de nós, era o quartel-general de Satanás. E que ele estava sendo tentado todo o tempo. Satanás não dorme, Satanás não descansa. Ele está sempre com as suas armas, com seus dardos, com as suas lanças, com as suas tentações, investindo-as contra você e contra mim, contra Jesus. Jesus se sentiu o tempo todo num campo de batalha. Por isso ele se apegava ao Pai. Por isso ele era dependente do Pai inteiramente, dia e noite. Ele estava com a mente voltada para o Pai, porque a vida para Jesus não era bela. Ele nasceu sabendo que iria morrer. Nasceu para morrer. Ele sabia que aos 33 anos ele iria morrer. Isso não era novidade para Jesus. Ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida. E esse pouco tempo de vida ele tinha que cumprir a missão que o Pai lhe dera. Que beleza quando realmente você e eu temos o foco da missão do Pai para nós. A vida é difícil? Sim. A vida é dura? Sim. Mas a vida é inútil? Não. A vida não é inútil. A nossa vida aqui é uma vida com propósito. Há alguns anos, um ônibus escolar saiu da rodovia e acabou matando muitas crianças. Naquele contexto, um ateu disse que aquilo era o tipo de coisa que podíamos esperar neste mundo em que não há significado, propósito nem direção alguma. Isso foi o que um ateu falou. Uma tragédia como aquela não tinha sentido algum, pois o próprio mundo não tem sentido. Para o ateu realmente não tem sentido nenhum a desgraça, o sofrimento. Ele não sabe entender, ele não compreende nada sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Por isso, queridos, o ateu não tem a resposta. Mas qual seria a resposta? Qual seria a explicação? Jó não tinha uma resposta. Quando não temos resposta, não significa que seja sem propósito. Louvado seja Deus. A tua vida, meu irmão, e a minha vida é uma vida com propósito. Nascemos com um propósito sagrado, um propósito santo. Não nascemos por acaso. Deus não criou o planeta Terra para ser mais um planeta entre os milhares que ele criou. Não. O planeta Terra não seria mais um entre os milhares que já tinham sido criados. O planeta Terra foi criado com um propósito santo e sagrado. E você, ao ser criado, à imagem e semelhança de Deus, realmente Deus tem um propósito para isso. Desgraças em face de tantas desgraças, tantas tragédias. O importante não é ter uma resposta para crer em Deus. O importante é esperar em Deus. Mesmo quando você não tem resposta para as suas perguntas, você continua esperando nele. Jó disse: eu não entendo o que está acontecendo para mim, mas ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Olha, quando Jó, capítulo 13, verso 15, quando Jó falou isso, capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Queridos, isso é uma fé incircunstancial. Eu não entendo, estava dizendo Jó, não compreendo o porquê e nem mesmo o para quê, mas uma coisa eu faço: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Dentro do contexto do grande conflito, a vida humana tem propósito. E a pergunta aqui embaixo na lição de domingo diz: você já se sentiu como Jó, desejando não ter nascido? Já aconteceu com você isso? De você pensar: eu não deveria ter nascido? Isso só acontece quando o nosso sofrimento é muito grande. Quando a dor e a decepção é muito grande. Como ocorreu com Jó. Na parte de segunda-feira, o título é Descanso na Sepultura. O livro de Jó é realmente um estudo bíblico sobre o estado do homem na morte. Antes de Deus escrever o livro de Eclesiastes através de Salomão, porque o livro de Eclesiastes explica muito bem o que acontece para o ser humano na morte. Mas antes de isso acontecer,
Deus escreveu através de Moisés, no livro de Jó, mostrando qual era o estado do ser humano na morte. O que acontece na morte? E eu gostaria de ler com você o que está em Jó capítulo 3, verso 13. Abra sua Bíblia. Em Jó capítulo 3 e o verso 13. Aqui nós lemos. Jó capítulo 3 e o verso 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. E o verso 11, Jó pergunta, por que não morri, eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Jó está perguntando, por que eu não morri no dia que eu nasci? Considerando a desgraça, o sofrimento, a morte dos filhos, a perda de tudo que ele tinha, ele disse, teria sido muito melhor se eu tivesse morrido quando eu nasci. E então ele fala sobre a morte dizendo, verso 13, porque já agora jazeria, repousaria e dormiria. Já no primeiro livro da Bíblia, Deus deixou claro que a morte é um sono. Assim que a Bíblia toda traz este pensamento, este conceito de que a morte não é um estado consciente do morto, mas é um estado inconsciente que Jesus Cristo chama de sono. Assim diz em Daniel, eu gostaria de ler para vocês Daniel capítulo 12, fala da morte como um sono. Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12. Aqui nós podemos ler Daniel capítulo 12 e o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Através de Daniel, o Espírito Santo está falando que os que estão mortos estão dormindo no pó da terra. Está claro esse conceito? É o mesmo conceito de Jó, dormindo, o sono da morte. Eu convido você também para abrir a Bíblia em João capítulo 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, novamente o conceito saindo da própria boca de Jesus. Da própria boca de Jesus nós lemos o conceito da morte. Como Jesus entendia a morte, capítulo 11 de João, e o verso 11 e 12. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Agora é o próprio Jesus falando que a morte é um sono. É um sono inconsciente. Nós não temos consciência nenhuma do que acontece ao nosso redor quando morremos. Se a nossa esposa está bem, se os nossos filhos estão bem, se estão passando fome ou não, nós não temos consciência daquilo que acontece. E o verso 12, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se Lázaro está dormindo, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Portanto, queridos, abrindo a Bíblia agora em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 é o texto mais claro que a Bíblia tem sobre o estado do homem na morte. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Sabemos ou não sabemos? Nós vivos sabemos que vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quanto sabe um morto? Nada, coisa nenhuma. Ele não pode dar conselho, o morto não pode aparecer, o morto não pode vir se vingar daqueles que estão vivos. Não, não é preciso ter medo dos mortos e nem medo do cemitério, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma, diz aqui, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma, neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia está dizendo que o bom e o ruim, o justo e o ímpio, eles morrem, e eles não têm parte alguma naquilo que se passa debaixo do sol, aqui nessa terra, depois da morte deles. E a Bíblia está dizendo também, em Eclesiastes 9, verso 5, que eles não têm recompensa na morte. Presta atenção neste texto aqui, verso 5. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Se o morto não tem recompensa, como fica então os justos que morreram?
Louvado seja Deus, a recompensa não é na morte, a recompensa é na ressurreição. Por isso, queridos, nós temos que acreditar na ressurreição. A ressurreição é o ato de Jesus Cristo usar o seu poder divino de chamar à vida aqueles que dormiram. E a ressurreição é realmente o momento em que os filhos de Deus receberão a recompensa e os ímpios também receberão a recompensa na ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte e desprezo eterno. Aqui diz em Lucas capítulo 14 e o verso 14. E serás bem-aventurado. Jesus está falando de quando você fizer uma festa, você não convide somente os ricos, não convide somente aqueles que podem trazer presentes para você. Convide os pobres, convide os aleijados, convide aqueles que não têm como te recompensar. E então Jesus termina esse argumento dizendo o verso 14, de Lucas capítulo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Jesus é claro dizendo que a recompensa, tanto do ímpio como do justo, será na ressurreição. Por isso a Bíblia fala de duas ressurreições. Em João capítulo 5, não é? Em João capítulo 5 fala que existem duas ressurreições. Aqui lemos João capítulo 5 e o verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, onde estão os mortos? Nos sepulcros, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então a recompensa da vida eterna é na ressurreição, a recompensa da condenação e morte eterna será também na ressurreição. Por isso existe a ressurreição geral dos santos e a ressurreição geral dos ímpios. A Bíblia é muito clara ao falar sobre o estado do homem na morte, mas isto já iniciou com Jó, no capítulo 3 e o verso 13. Agora vamos para a lição de terça-feira. Terça-feira o título é A Dor dos Outros. Você já ouviu falar este pensamento, que é bem conhecido, que pimenta no olho do outro não arde? Realmente, pimenta no olho do outro não arde. Nós só sentimos a dor quando acontece conosco. Nós só sentimos uma dor quando o nosso filho é atingido, a nossa esposa, alguém bem chegado a nós, da nossa família, quando a nossa família é atingida. Então nós sentimos profunda dor. Mas enquanto os outros estão sofrendo, por mais que tentemos compreender, por mais que tentemos nos empatizar com estas pessoas, chorar com os que choram, mas mesmo assim nós não entendemos a dor deles. Não existe dor coletiva. A dor é individual. Não tem como sofrer em grupo. Por quê? A experiência é individual. A dor é individual e um exemplo disso está em Jesus Cristo no Getsêmani. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 26, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, aqui está provando de que a dor é individual. Mesmo Jesus, no Getsêmani, quando suplicou aos discípulos que orassem e velassem com ele, eles dormiram. Jesus estava clamando ao Pai, suando sangue, e ele por 3 vezes disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E ele precisava de conforto. E ele voltou a falar com os discípulos e encontrou-os dormindo. Mateus capítulo 26 e o verso 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus entristecendo-se e angustiando-se, mas os discípulos não. Por quê? Porque a dor não é coletiva, a dor é individual. Eles não conseguiam entender a dor de Jesus. Quando você conta da sua dor para um seu amigo, ele pode até chorar com você, mas ele não vai entender a sua dor. Ele tem que passar
ele tem que ser atingido na sua própria pele para poder sentir a dor. Por isso os amigos de Jó não compreendiam a dor dele e o acusaram, porque a dor é individual. E aqui diz, verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui e velai comigo. Mas os discípulos dormiram. E Jesus veio, acordou-os e pediu, mas eles dormiram de novo. Por quê? Está provado, biblicamente, de que a dor não é coletiva, a dor é individual. O sofrimento de Jó era muito real, para ele, não para os amigos. Esse sofrimento era apenas dele e de ninguém mais. Não sofremos em grupo, diz a lição, não é coletiva. Não sofremos a dor de ninguém, apenas a nossa própria. Conhecemos somente nossa dor, o nosso sofrimento. Algumas pessoas bem intencionadas poderiam dizer a alguém, eu sinto a tua dor. Não sentem, não entendem. Entretanto, não importa quanto sofrimento exista no mundo, podemos ser gratos pelo fato de que nenhum ser humano caído sofre mais do que pode ser tentado. Nenhum ser humano sofre mais do que pode suportar. Não aconteceu com Jó. Isso não vai acontecer com você também. Você nunca será tentado acima do que pode suportar com a ajuda de Jesus. Alguém diz, eu não consegui suportar a minha provação, porque você não lançou mão de Jesus. A tentação é humana. E o poder que está à tua disposição para vencer a tentação não é humano, é divino. É um poder de Deus. Então não tem como não vencer. Se a tentação é humana e o poder para vencê-lo, vencer a tentação é divino, então é certa a vitória. Eu quero ler para vocês em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus pesa e Deus mede, Deus avalia cada tentação antes de liberar a tentação. Antes de liberar uma provação na tua vida e na minha vida, Deus mede e Deus pesa. E então libera. A tentação vem de Satanás. Mas ele não tem todo esse direito de fazer qualquer tentação para qualquer filho de Deus, não. Deus tem o controle da vida dos seus filhos. Você crê nisso? Satanás é um poder vencido. Ele pode tentar, mas não pode tentar a hora que ele quer, e não pode tentar o quanto ele quer. Não. Ele é um poder vencido. Então Deus tem o controle na mão. Porque Deus não é o fracassado. O fracassado é Satanás. O poder derrotado na cruz do Calvário foi Satanás. Então ele tem que se submeter. Quando Deus disse, até aí, não mais do que isso. Aqui está o limite. Não mais. Agora vai embora. Queridos, Deus tem o controle. E esse Deus é o meu Pai. É o teu Pai. E Ele dará poder do Espírito Santo, um poder sobrenatural, para você vencer as tentações de Satanás. E a vitória é certa. Aleluia por isso. E agora na parte de quarta-feira, a lançadeira do tecelão. A lançadeira do tecelão é um texto que está ali em Jó capítulo 7. Eu convido você para abrir a Bíblia em Jó capítulo 7. O que está falando a lição de quarta-feira? Está falando sobre a brevidade da vida. Jó capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui este capítulo. Jó capítulo 7. Vamos ler o verso 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. A brevidade da vida. Nossa vida é curta. Mas, será que se a nossa vida não fosse curta, resolveria o problema? Será que o nosso problema é a brevidade da nossa vida? O que você acha? Será que Matusalém, que viveu 969 anos, quase 1000 anos,
Ele estava satisfeito e feliz e dizia, bom, está na hora de eu morrer? Ou vocês acham que ele gostaria de continuar vivendo? Interessante que mesmo que você viva 1000 anos, você não vai querer morrer, porque nós fomos criados para viver. A morte foi uma intrusa que entrou pelo pecado, e pelo pecado entrou a morte. Romanos 5,12 diz que o pecado entrou por um homem, e através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Não fomos criados para morrer, por isso queremos sempre viver. Mas, queridos, o importante não é a quantidade de anos que nós vivemos na Terra. O importante é a qualidade de vida e o estilo de vida que nós vivemos na Terra. Interessante é que quanto mais anos de vida a pessoa tem em perspectiva, mais talvez relaxadamente, descuidadamente ele vai viver pensando, eu tenho muitos anos. Mas quando você sabe que tem poucos anos, como no caso de João Batista, ele sabia que ele iria viver poucos anos. Ele nasceu com uma missão, preparar o caminho do Messias. Uma vez preparado o caminho do Messias, João Batista deveria desaparecer de cena, porque agora entraria em cena o Messias. João Batista cumpriu fielmente o dever que Deus lhe dera, a missão que Deus lhe dera, num curto espaço de vida. Jesus sabia que viveria pouco. Jesus, ao nascer, já saberia, desde o início, estudando as profecias, entendeu que ele veio para morrer, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entendendo a profecia de Daniel capítulo 9, as 70 semanas, Jesus entendeu que aquela última semana das 70, aqueles últimos 7 anos das 70 semanas, que foram do ano 27 até o ano 34, Jesus sabia que ele morreria na metade da última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34, ele morreria na metade da semana, ou seja, no ano 31. Jesus sabia que ele iria morrer com 33 anos. Uma vida muito curta, mas ele cumpriu eficientemente com a missão de Deus. Importante, irmãos, não é se vamos viver 100 anos, ou 969 anos, como Matusalém. O importante é cumprirmos com a missão que Deus tem para nós, seja em 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Cumprir com eficiência a missão que o Pai nos deu, de representá-lo na terra. Fazer a vontade do nosso Pai. João Batista e Jesus viveram o suficiente para cumprir com a missão do Pai. As pesquisas mostram que o estilo de vida adventista, a reforma da saúde, o vegetarianismo, esse estilo de vida usando aqueles 8 remédios naturais, a pesquisa mostra que isso propicia cerca de 6 a 7 anos a mais de vida para os adventistas que praticam a reforma da saúde, os exercícios, a luz solar, a água, o repouso. Queridos, mas o que são 6 anos a mais de vida neste planeta? Será que nós seguimos o estilo de vida adventista porque vamos ter 6 anos a mais? Não. Nenhum adventista verdadeiro, consciente, vai praticar os princípios da reforma de saúde e viver o estilo de vida adventista pensando nos 6 anos a mais que ele vai ter. Não. Nós estamos pensando não em 6 anos a mais. Nós estamos pensando em vida eterna. Este é o ponto. Aqueles que vivem o estilo de vida adventista estão cumprindo com a missão do Pai na terra, fazendo do corpo o templo do Espírito Santo. E o desejo deles não é 6 ou 10 anos a mais, mas a vida eterna. É isso que eu quero. É isso que você deve perseguir. Vida eterna. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Não é que tem mais 80 anos ou 100 anos. Vida eterna. Só isso satisfaz a mim e a você. Vida eterna em Cristo Jesus. Na parte de quinta-feira. Que é o homem? Interessante que esta pergunta feita em Jó capítulo 7, eu gostaria de ler para vocês. Jó capítulo 7, verso 17. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração? Jó se sentia visado por Deus. Jó se sentia como uma pessoa que Deus esqueceu o resto do mundo, Deus esqueceu tudo o que cercava a vida de Jó e o planeta Terra,
e focou, deu um zoom. É assim que Jó se sentia. Deus deu um zoom e centralizou o foco somente na vida de Jó. Por isso Jó se sentia alguém visado por Deus. Os olhos de Deus estão sobre mim. Ele entendia que Deus é que estava causando todo aquele sofrimento para ele. Por isso ele diz: que é o homem para que tanto o estimes? E ponha sobre ele o teu coração. Ou seja, Jó se sentia alvo de Deus. Só que o sofrimento não veio de Deus, mas ele se sentia alvo de Deus. E por isso ele pediu que Deus o perdoasse. Jó nem sabia que pecado confessar, porque ele analisando a sua vida, ele não se lembrava de um pecado ainda não confessado. Por isso no verso 20, Jó diz assim, capítulo 7, verso 20, se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Ele não sabia ao certo, porque se ele estivesse vivendo em pecado, ele diria: Senhor, eu te peço perdão por esse pecado, por aquele pecado. Mas no caso de Jó, ele era um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. E por que eu estou sofrendo? Por que Deus está causando toda essa dor na minha vida? Por isso, não entendendo, Jó disse, verso 20, se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti? O Senhor só enxerga a mim, e eu estou sendo alvo dos sofrimentos? E o verso 21, e por que me não perdoas a minha transgressão? Eu estou confessando, eu já nem sei mais que pecado eu confessar, mas eu estou confessando, porque eu quero alívio, eu quero repouso, eu quero cura, eu quero restauração. Então Jó diz, verso 21, e por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Por favor, Deus, tira de mim a iniquidade. Mas qual era o pecado específico que Jó estava confessando? Nenhum pecado específico. Ele não se lembrava de um pecado conhecido, de um pecado familiar, que ele ainda não tinha confessado, mas ele estava pedindo perdão porque a angústia era muito grande. Esta frase, que é o homem? Ela é repetida em Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos 8. Salmos 8, esta frase é repetida. Só que não foi Jó quem citou a frase de Salmos, porque Salmos ainda não tinha sido escrito no tempo de Jó. Provavelmente foi o salmista em Salmos 8, verso 3 a 5, que citou Jó. Porque o salmista já conhecia o livro de Jó, que tinha sido escrito antes de Salmos. Então, por isso que o salmista faz a mesma pergunta em Salmos 8, verso 3 a 5. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Assim como Jó fala de Deus como Criador dos céus e da terra, o Salmos 8 também fala de Deus como Criador dos céus e da terra. Assim como Jó perguntou, que é o homem para que dele te lembres? Aqui diz também em Salmos 8, 4, que é o homem mortal para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E o verso 5, contudo pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Queridos, a boa notícia é que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos. Os anjos eram superiores a Adão e Eva, quando Adão e Eva foram criados. Mas, queridos, a Bíblia também diz que Jesus Cristo se tornou homem. E Jesus Cristo é criador dos anjos. Jesus Cristo é o grande Miguel, o comandante das hostes celestiais. Quando Jesus Cristo, chefe dos anjos, quando Jesus Cristo, o criador dos anjos, se tornou homem, e se tornou um de nós, membro da nossa família, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ele elevou a família humana a uma posição superior à dos anjos não caídos. E eu gosto muito do texto que está no livro Filhos e Filhas de Deus. No livro Filhos e Filhas de Deus, nós lemos na página 242. É uma meditação matinal, escrita por Ellen White, com o título de Filhos e Filhas de Deus, na página 242, do dia 23 de agosto. Do dia 23 de agosto. Lá diz assim, aqueles que no poder de Cristo vencerem o grande inimigo de Deus e do homem, ocuparão nas cortes celestes
uma posição acima dos anjos não caídos. Você se alegra com esta notícia? Quando criados, Adão e Eva, o ser humano, foram criados um pouco menor do que os anjos. Mas a palavra de Deus, aliás, o Espírito de profecia, inspirado por Deus, está dizendo que aqueles, você e eu, que pelo poder de Jesus Cristo vencemos Satanás, vencemos o pecado, nós ocuparemos no novo céu e na nova terra, nas cortes celestiais, uma posição acima dos anjos não caídos. Aleluia por isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou Adão e Eva, a família humana, no livro Meditação Matinal, Filhos e Filhas de Deus, no dia 1º de janeiro, diz que Deus criou uma classe distinta, uma ordem distinta de seres, que não existia antes. Deus criou uma classe de filhos e filhas, que o representariam, que vindicariam o caráter de Deus diante do universo. Portanto, você foi chamado por Deus para ser filho e filha dele, representar o Pai diante do universo, mostrar que o Pai é santo, justo e bom, e que a lei de Deus, do nosso Pai, também é santa, justa e boa. E porque nós estamos vindicando o caráter de Deus diante do universo e calando a boca de Satanás, que fez acusações contra o nosso Pai, por causa disso, Jesus está dizendo que você e eu vamos ocupar nas cortes celestiais uma posição acima, superior dos anjos não caídos. Porque nós somos irmãos do Criador dos anjos. Nós somos irmãos, carne da nossa carne, Jesus é. Irmãos daquele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão nosso, o nosso irmão mais velho. Deus te abençoe, meu querido irmão, com essa bendita esperança. Amém.